Deixa eu entrar aqui para dar uma olhada. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos, com a presença aqui ilustre dos nossos irmãos, o Fábio Dionise e o Sérgio Santos, fazer a nossa primeira palestra pelo Grupo Espírita Dr. Inácio Ferreira, aqui de Araraquara. Nós estamos muito contentes de poder abrir mais um ponto de luz, né, para a espiritualidade, para o nosso próprio desenvolvimento, nosso aprendizado nas lições de Jesus, e contando com a colaboração desses nossos irmãos para falarem um pouco sobre a espiritualidade, sobre os ensinamentos que eles nos trazem, né? Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a irmã Sheila, que é um espírito muito amoroso, né? Muito amiga de Jesus, nos seus ensinamentos, no seu amor, na sua luz, na sua caridade. Então, para nós começarmos a palestra de hoje, o Sérgio vai cantar uma canção para nós, e depois a gente vai ficar com o nosso irmão Fábio, que vai nos falar um pouco sobre o seu livro, né, sobre a irmã Sheila, e depois a gente vai mostrar aqui o livro. Eu tô com o seu livro aqui, viu, Fábio? Ó. Eu li. E a gente também está muito feliz por poder homenagear um irmão nosso, a quem a gente admira muito, que é o Dr. Inácio Ferreira, né? Que muito contribuiu e contribui até hoje para a causa espírita, mas principalmente para a causa de Jesus, né? Então eu vou passar a bola aí para o Sérgio, que Jesus nos abençoe e que a gente possa aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Senhor, ouve a minha oração, a paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh Mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando o caminho em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Lará. Ó Mestre, como sou tão pequeno, eu quero
compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Lará, 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 Sérgio, nós agradecemos muito a sua canção, meu irmão. Já estamos todos com pensamento ao alto em Jesus, na nossa irmã Sheila. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse espírito amoroso. Isabela, eu gostaria de justificar, né, porque a Marlene tinha muita vontade de estar comigo aqui, porque ela me acompanha, né? A minha esposa, me dá muita força. Sim. Mas, uma meia hora antes, uma amiga dela ligou, né, que precisava ir lá em casa, entende, para conversar com ela. E era um assunto muito sério. Então, não teve como ela dar atenção para essa amiga que está passando por um problema muito difícil, sabe? Então, eu falei, bem, fica aí, entende, que eu vou lá cumprir com o meu compromisso, juntamente com a Isabela e o meu amigo Fábio, entendeu? Mas eu gostaria de saber se está chegando bem aí, quando eu cantei, porque aqui no notebook estava dando um chiado, né? Aí chegou bem? Chegou bem, sim. Então, pessoal, realmente está ouvindo e rezando para todos nós, né? Ô, Fábio, acho que o seu som está desligado aí. Isso, estava mesmo, para não fazer estática para vocês. Então, não, a gente entende, Sérgio. A gente fica para uma próxima oportunidade. A Marlene volta para cantar com você. Não, se Deus quiser. A gente... Viu? Muito obrigada, viu? Pelo carinho de vocês aí, viu? Para conosco, viu? Então, vamos ouvir, né? É verdade, Fábio. Perfeito. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo Grupo Espírita. Fico contente duplamente, mesmo porque é uma inspiração da veneranda irmã Sheila, né? E nessas jornadas por aí, fazendo palestras, inclusive a respeito dela, eu tive muito contato com muito centro espírita, que é ela que deu origem, né? Inclusive, o grupo espírita chama-se Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, isso em 1948, 1949, que eu tenho notícia, é o primeiro centro com o nome dela, e que ela era a coordenadora. E nada menos, nada mais do que o André Luiz, que era o responsável pelo grupo do Jair Soares, na época das materializações, né? Aquela época fantástica. Em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, o Sergião estava... Eu estive lá, Fábio, eu estive lá, participei do trabalho de efeitos físicos, cantando lá dentro do Irmã Sheila. Olha, e foi com o Fábio Machado, foi com o Fábio Machado ou com o Jair Soares? O Jair. O Jair, então. Então, o Jair um dia recebeu lá o espírito de André Luiz
E o André Luiz falou, a partir de agora, a coordenadora desse centro espírita é a irmã Sheila. E eles mudaram para Grupo Irmã Sheila. Inclusive, nem era registrado na época. Quando foi registrado um pouquinho depois, veio como Grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Agora está ligado ao Oriente, em Belo Horizonte, né? Oriente. Exatamente, as duas coisas estão juntas, né? E eu queria começar do começo, porque falar sobre Sheila. Na realidade, eu faço parte do Recanto e Luz Irmã Sheila, que é um centro espírita ligado a curas e cirurgias espirituais, um trabalho que o nosso irmão Edson Barbosa galhardamente realiza há 35 anos. Um homem incansável, que nunca faltou uma reunião. Você sabe o que é sustentar 35 anos, às vezes com 3 atividades por semana, e ele não faltou nunca. Eu vi o dia que desencarnou a mãe, ele foi para Franca, participou do enterro, voltou e fez a reunião pública numa quarta-feira à noite, né? Então, nós temos a bênção de tê-lo conosco. Eu estou engajado nesse trabalho há 13, 14 anos agora, e há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, me foi pedido que eu abrisse a sede para os trabalhos, porque antes era tudo itinerário. Trabalhávamos porque alguns centros espíritas permitiam que a gente utilizasse o salão e os voluntários nos ajudavam. E nesse processo todo, eu também conheci a irmã Sheila somente naquela ocasião, e eu falei, mas é engraçado, não tem uma biografia escrita. Nós temos de Meimei, temos de tantos espíritos de luz, né? E logo a missionária do amor, que é assim que o Karbar Schutel denomina a irmã Sheila no livro Alvorada Nova, que é de autoria de Karbar Schutel, mas não tem uma biografia. E foi por isso que eu acabei fazendo uma pesquisa bastante intensa e algumas curiosidades que eu queria comentar. Em primeiro lugar, eu estava pronto para lançar o livro, era uma biografia modesta, tinha 150 páginas, e a irmã não, o nosso mentor espiritual, ele disse para nós, através do Edson, a irmã ficou de enviar algumas psicografias para você incluir no livro. Eu confesso que foi um choque para mim, porque eu não esperava realmente isso, né? Quem sou eu para receber e colocar no livro dela? E o tempo foi passando e as psicografias não vinham, o tempo foi passando, as psicografias não vinham, e eu não ia cobrar, né? Imagina se eu ia cobrar. Eu fiquei esperando, aguardando. Quando chegou em outubro, falei, acho que eu vou continuar minhas pesquisas enquanto eu aguardo. E aí caí de chofre no movimento da fraternidade, através de umas palestras, e nova literatura surgiu na minha mão. E um livro que era de 150 páginas virou quase 300 páginas, mas o mais interessante é o que vem agora. E as psicografias não chegavam. Quando chegou em janeiro, um amigo nosso, que também faz harmonização, nos brinda com a presença do Sheila, disse, por que você não coloca um micro CD no livro? Foi o Robertinho Ferreira, né, da Harmonia e União. Ele tem mais de 2.000 músicas que ele recebeu da espiritualidade. E uma delas era da irmã Sheila. Eu falei, ele não tem a mínima ideia de como é que faz isso, né? Mas o Ed Moreno, que está assistindo agora conosco, ele topou ser o meu administrador, meu coordenador, para que saísse um CD. E esse CD foi todo ele dedicado à irmã Sheila. 13 faixas, 4 músicas, letras, foram dela, através do Peixotinho, através do nosso famoso e querido Chico Xavier,
e do Fábio Machado, junto com o Jair Soares. Então, muitas músicas foram gravadas dela e foram gravadas outras músicas também para homenageá-la. No dia que o Edinho me entregou a masterização, né, o CD, no dia seguinte o Edson recebe as psicografias da irmã Sheila, que foram colocadas no livro. Eu gosto de contar isso porque a gente não, como dizem os americanos, não tem almoço de graça, né? Você tem que se esforçar, e aí eles ajudam, mas você tem que se esforçar. E como eu falei da irmã Sheila, e nós temos um carinho todo especial por ela, né? Eu vou pedir para o meu amigo Sérgio Santos cantar a música da irmã Sheila que ele tem. Com muita alegria, viu, Fábio? Porque a nossa irmã Sheila é nossa grande amiga e participa conosco há 47 anos no trabalho de efeito físico aqui em Uberaba, no Centro Espírita José Horta. Viu? Nós temos uma gratidão muito grande a ela. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor com sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como bom samaritano e a Sheila no guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Jesus, Jesus. Bom, dando continuidade, né? Se bem que eu ficaria ouvindo você a noite inteira. E eu também estou ouvindo. Então foi uma coisa muito difícil. Na verdade, não foi fácil fazer a biografia da irmã, porque tem muita informação que é conflitante. Só da maneira como ela desencarnou em 1943, eu achei 5 versões, né? E muitas coisas eu tive que confirmar e conseguir graças a exatamente esses trabalhos de materialização.
principalmente ao Peixotinho. Porque o Peixotinho, o grupo do Peixotinho, eles tinham o feliz hábito de eles fazerem ata das reuniões. Então, mais de 20 pessoas, às vezes 25 pessoas, assinavam as atas. E lá eles começaram a registrar exatamente esses primeiros contatos. O primeiro contato começou no final de 39, início de 40, através do irmão da veneranda irmã Sheila, Rodolfo. Rodolfo foi um tenente médico da Segunda Guerra, que na Segunda Guerra Mundial foi convocado na Alemanha para participar da operação, principalmente logo no começo da tomada de Varsóvia, a tomada da Polônia. Ele já era espírita, até então, nessa época, não se sabia das ligações com a irmã Sheila, e ele foi para a guerra, até que ele falou para o pai, né? Eu vou para a guerra porque é um dever meu como cidadão alemão, mas eu não vou para matar, eu vou para salvar. O pai já era espírita, né? E o pai tinha cobrado dele, mas você vai para a guerra para matar pessoas, né? Ele disse, não, eu vou para a guerra, mas para salvar pessoas, né? E na tomada da Polônia, que foi um raid muito rápido, uma das práticas que os alemães adotaram durante a Segunda Guerra Mundial era fuzilar os oficiais capturados para que desarticulasse o exército. E num primeiro momento, na primeira vez que eles fizeram isso, faltou uma pessoa para participar do pelotão de fuzilamento e convocaram o Rodolfo. E o Rodolfo se negou, ele disse, minhas convicções religiosas não permitem que eu mate a sangue frio dessa forma. Resultado, colocaram ele no paredão e ele também foi fuzilado. E numa reunião do Peixotinho, ele foi atraído para essa reunião. Ele ainda estava meio zonzo, mas ele foi atraído. E foi esclarecido, e até perguntaram como é que ele tinha vindo parar. Ele falou, porque vocês fazem oração por causa da guerra, e depois tem um membro que eu reconheci. Havia um membro do grupo de Peixotinho que ele reconhecia, provavelmente de outra reencarnação. E ele começou a trabalhar com o grupo do Peixotinho, que a gente saiba, ele não tem manifestações não de incorporação, de materialização, mas ele participava. E um dia, ele pediu que orassem pela irmã. A irmã, junto com o pai, estavam numa casa, aparentemente na cidade de Hamburgo, pelo menos o Vivaldinho, o grande Vivaldinho, comenta que o Chico disse que aconteceu na cidade de Hamburgo. Um avião da RAF caiu em cima da casa, o pai desencarnou, mas a Sheila estava em coma, agonizante. E o grupo do Peixotinho fez um trabalho de ajudar nesse processo de desencarne, né? Isso deve ter acontecido, segundo as pesquisas, entre junho e setembro de 1943, porque foi o momento em que a Força Aérea, eles mais atacavam as cidades alemãs, tantas que eles destruíam metade das cidades, né? Então, acredito que tenha sido nessa época. Foi confirmado pelo nosso mentor espiritual aqui do Recanto de Luz, mas coincide com os dados da pesquisa. Para vocês terem uma ideia desse espírito, o nível do espírito da irmã Sheila, 3 meses depois, ela se materializa numa reunião do Peixotinho e disse e confirma tudo que o Rodolfo tinha comentado a respeito dela. Família espírita, ela era médium, o pai chamava-se Fritz, mas não é o Dr. Fritz que nós conhecemos aqui no Brasil. O Fritz que nós conhecemos é da Primeira Guerra Mundial e era um médico cirurgião alemão. O Dr. Fritz, pai da Sheila, é homeopata, algumas vezes participou de trabalhos aqui no Brasil, mas ele não é o Dr. Fritz de cura que nós conhecemos. E sabemos que a Sheila, o sobrenome dela é Fritz,
por esse motivo, né? A partir daquele momento, ela inicia um trabalho junto ao Brasil, né? Parece que é uma missão, parece não, é uma missão importante na vida dela, e ela se materializa inúmeras vezes, através do Peixotinho, através do grupo Jair Soares, depois através do próprio Fábio Machado, do Chico. Nós temos alguns casos de materialização através do Chico, principalmente em 52, em 53, e um pouquinho antes, em 48, também tem um caso de materialização da Sheila com o Chico. Eu vou contar alguns pequenos casos, que eles são emblemáticos, precisam ser contados, e eu vou começar por um dos últimos. Isso foi no final da década de 50, foi na cidade de Campos de Goytacazes. O nosso querido Peixotinho se encontrava lá, já era o Grupo Espírita Iraci, e numa noite foi trazida uma criança. A mãe trouxe a criança tinha 5 anos de idade, e ela tinha conseguido a proeza de colocar um parafuso no pulmão, não se sabe como. Os médicos não queriam fazer nada, porque imagina em 55, 56, se havia condições de se fazer alguma coisa a esse respeito. E a mãe ficou sabendo que no quarteirão que ela morava, tinha um espírito que baixava na casa de alguém e fazia trabalhos de cura. Por acaso, coincidentemente, coincidências não existem, era o Peixotinho. E ela chega ao portão da casa dele, na noite aprazada do tratamento, pede para o filho entrar, porque como ela não acreditava, ela era evangélica, ela tinha medo de espírito, não quis entrar. E o filho entrou chorando. Peixotinho recebe, na realidade, não sei se foi o Peixotinho, mas foi o grupo do Peixotinho que recebeu, e quem se materializa para fazer a cirurgia? Dr. Bezerra de Menezes, através dos efeitos de ectoplasmia, de materialização do Peixotinho. De todo o que temos registro na literatura, é a primeira materialização do Dr. Bezerra de Menezes, junto com a Sheila, porque logo em seguida a Sheila se materializa também. 2 espíritos materializados simultaneamente fazem uma cirurgia nesse menino de 5 anos, desmaterializam o parafuso e materializam o parafuso na mão do Pierre Tavares, que era um dos diretores, professor Pierre Tavares, que era um dos diretores do Grupo Espírita Pedro, o Grupo Espírita Iraci. E aí, esse é um caso de materialização. O outro está ligado a Dona Ló, que era exatamente a esposa do Jair Soares. A Dona Ló tinha um câncer. Existem 2 versões com relação ao tipo de doença que ela tinha. Eu vou seguir o que eu aprendi com o Célio Allan Kardec, do movimento MOFA. Ela tinha uma metástase, tinha no fígado e uma metástase. E o Jair Soares estava indo para Pedro Leopoldo nessa época, nós estamos no ano de 49, de acordo com Allan Kardec. Segundo Ranieri, seria 48, mas segundo Allan Kardec, seria 49. E pousa em Belo Horizonte, na casa de Jair Soares, ele, uma menina, uma moça e um confrade. Na manhã seguinte, tomando café da manhã na cozinha, ele percebe que a Dona Ló não está bem. E quem se materializa? Em plena cozinha, com luz, com tudo, a irmã Sheila. E ela realiza uma cirurgia, traz uma pedra na mão, tipo esmeralda, tipo verde, né? Disse, vou fazer algumas aplicações em você. E ela ainda ficaria entre nós, a Dona Ló, 20 anos, antes de desencarnar. É um tempo muito bacana. E, inclusive, ela dizia, se não for para fazer trabalho de cura, eu não me materializo, né? Eu não, ela é muito carinhosa, obviamente,
que as palavras foram muito gentis, mas ela disse que não participaria de trabalhos de materialização se não fosse para serem úteis, né? Então, nós temos mais essa situação interessante. O que ela faz no mundo espiritual, além de se materializar, agora praticamente não mais, né? Não que eu tenha notícias. Ela, na realidade, ela está numa cidade espiritual chamada Alvorada Nova. Essa cidade espiritual deve ficar numa esfera espiritual que é das artes, da cultura e da ciência, um pouquinho acima do umbral onde fica o nosso lar. E nessa cidade que o governador é o venerando Carbar de Souza Schutel, ela tem um hospital, é administradora geral de um hospital que é conhecido como Casa de Repouso. Na verdade, todo mundo chama carinhosamente de Hospital de Sheila, né? Ela está à testa desse hospital. São 14 equipes de trabalho e uma das equipes é liderada pelo Dr. Arthur Neiva, um espírito que teve uma encarnação aqui no Brasil. A última reencarnação dele, ele veio como aluno do Oswaldo Cruz, trabalhou com Oswaldo Cruz, foi amigo do Dr. Carlos Chagas, foi fundador do Instituto Biológico, e nós, do Recanto de Luz Irmã Sheila, estamos ligados ao Dr. Arthur Neiva, que eu não sei se presentemente mas ele estava como responsável pelo conselho deliberativo do hospital. E nossos trabalhos de cura são liderados através desse grupo, e nossa ligação está com a Sheila. Mas a Sheila, ela não está somente ligada a trabalhos de cura. Nós sabemos que ela tem um trabalho intenso na área da divulgação, divulgação no sentido, para que o espiritismo seja difundido. Ela tem um trabalho com crianças, muitas instituições têm grupos de crianças que homenageiam e estão ligadas à irmã Sheila, e recentemente nós soubemos, através de um grande médium de psicografia, que é o Jairo Avelar, de Belo Horizonte, através de um livro que ele psicografou e foi editado pela irmã Sheila, chama-se Digna Estrela, e ela participou e está participando dos trabalhos de transição para um mundo de regeneração. Mas eu vou pedir para o nosso querido Sérgio Santos cantar mais uma música agora. Ô, Fábio, você disse alguma coisa sobre o nosso querido Chico. Nós tivemos a alegria, a felicidade de cantar muitas vezes para o nosso querido Chico, aqui em Uberaba. E nós temos uma gratidão muito grande a ele, por tudo que ele fez pela nossa família, que Chico fez pela humanidade e continua fazendo. Uma vez eu pedi ao meu irmão Carlos Bacelli para ele escrever um poema. Há mais de 30 anos atrás, não tinha música assim, em homenagem ao nosso Chico. Aí o Bacelli falou, vamos aguardar. Passado 3 dias, ele chegou perto de mim e me entregou o poema. Falou, o que você me pediu está aqui. E eu estava participando de um trabalho de pesquisa, aquele que eu disse, que a gente participa há 47 anos, lá no Centro Espírita José Horta, e o trabalho é feito de curas, né? E a gente auxilia com a música. De repente me veio aquela melodia na cabeça, durante o trabalho. Eu cantava uma canção, ajudando no tratamento, elevando a vibração. De repente vinha aquela melodia de novo. E eu comecei a dedilhar o violão, e comecei a pegar a harmonia da melodia para não esquecer. Naquele tempo eu carregava um gravadorzinho dentro do meu carro. Quando terminou o trabalho, eu saí correndo e fui lá no carro e gravei aquela melodia, deixei gravado. Quando eu cheguei em casa, me veio na mente aquele presente que o Carlos Bacelli tinha me dado, aquele poema. Fui lá correndo no quarto, peguei e foi tudo encaixando. A melodia dentro das estrofes. Entendeu? E assim nasceu
Cisco de Deus, que eu quero cantar para você. Mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor, vida de bênçãos, amigo de Deus, alma senhora, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. E o Chico Xavier, Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal observe e desiste, quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 Que beleza. Eu vou contar um segredo para a maioria, mas como o meu amigo Jorge Reis já falou isso em público, nós estamos revisando o livro Cisco de Deus, que é uma homenagem do Jorge para nosso querido Chico. Em breve, nas livrarias. Então, a irmã, para vocês verem o nível da irmã que nós estamos comentando, ela comentou isso, ela fez uma psicografia através do Jairo Avelar, explicando que no final do século passado, na década de 90, você sabe que para os espíritos, final de século, pode ser 1980, 1990, tanto faz. Ela recebeu um convite para que um grupo, na qual ela participaria, de 8 espíritos ligados ao movimento espírita, para se reunirem com Maria de Nazaré. E ela comenta que achou muito estranho quem era ela para participar de uma reunião
com Maria de Nazaré. Mas, como toda mulher, ela ficou curiosa, queria saber como é que eram as esferas elevadas, né? Como é que eram as esferas onde estaria residindo Maria de Nazaré. E numa noite, ela não fala se é uma noite, mas eu imagino que tenha sido numa noite, um desdobramento, você sabe que tem desdobramento do outro lado, né? O André Luiz, ele comenta o caso dele, quando ele foi visitar a mãe. Ela se encontra numa esfera espiritual, porém em Éfeso, não numa esfera superior, mas na esfera espiritual na cidade de Éfeso. E exatamente onde estava a casa de Maria. Não sei se vocês lembram, mas quando João percebeu, o apóstolo João percebeu que as coisas estavam meio calientes lá na Palestina, né, principalmente por causa de Saulo de Tarso, na época, ele leva a mãe de Jesus para Éfeso, na Ásia Menor, né, que era uma possessão grega, né, agora pertence à Turquia. E ela relembra da época, palavras dela, relembra da época que, como criança, ela ia visitar Maria naquela época para ouvir Maria falar de Jesus. Olha que espírito é esse. E que aqueles 8 espíritos que faziam parte do grupo, eram parte das crianças que visitavam rotineiramente Maria para ouvir sobre a Boa Nova e sobre Jesus. E ela comenta que não sabia, na época, como criança, que estava sendo preparada para todos esses trabalhos que nos levarão à transição para um mundo de regeneração. Nós estamos falando de uma época em que nós temos Karbar Schutel, Eurípides Barçanufo e o Dr. Bezerra de Menezes, de acordo com a Igorina Cunha, sendo visitados por Jesus, lá quando ele era adolescente, tinha 12 anos, para receber missões a respeito da chegada do Consolador prometido, né? E a Sheila tem uma reencarnação muito conhecida, graças à confirmação do próprio Chico, que é Santa Joana de Chantal. Em 1572, ela reencarna, filha do responsável pela província de Borgonha, e ela nasce até numa família muito nobre, muito rica na época, né? Mas ela era muito especial. O próprio pai a descreve como uma filha dócil, muito inteligente, excelente irmã, né? Tinha 2 irmãos, eles se davam muito bem. Ela se casa com o barão de Chantal, segundo barão de Chantal, o Rabutin, Cristóvão Rabutin, e tem alguns filhos. Alguns desencarnam e tem alguns filhos. No último filho, que é o André, o Rabutin, ele numa caçada, que ele gostava de fazer caçadas, era um esporte que ele amava, num acidente ele desencarna. E ela tinha pouco mais de 25 anos, 26 anos, né? E já na época desejosa de trabalhar em benefício de Deus, ou seja, trabalhar para Deus, né? Em benefício dos pobres. Ela tinha uma frase que foi registrada por um biógrafo, que é o Padre Javier, que diz o seguinte, e ela diz uma frase que todos nós devíamos pensar todos os dias. Ela diz: eu não consigo me imaginar amando a Deus sem amar os pobres. E a partir daquele momento em que desencarna o marido, ela tem como projeto servir a Deus através dos pobres. E o faz de maneira magistral já a partir daquele momento. Ela é responsável pelo castelo, é responsável pelas terras, e ela administra os colonos, não como escravos, porque naquela época eram praticamente escravos, né? Ela administra como seres humanos. Tanto que quando vinham as doenças, as pestes, ela alojava os doentes dentro do castelo para que eles fossem tratados. E nossos benfeitores do Recanto de Luz da Irmã Sheila, já naquela época, participavam como médicos
atendendo aos doentes a pedido da irmã, né? Ou seja, um grupo que acompanha há séculos a irmã, né? Ela tem um grupo que acompanha e são hoje missionários, né? O nosso doutor Arthur Neiva é um dos missionários, trabalha com a Sheila. O doutor Evandro Chagas, conhecido como doutor Xavier, é outro grande missionário que trabalha com a Sheila há muito tempo, né? E quando os filhos crescem e ela acerta a situação deles, ela abandona toda a riqueza, metade dá para a família, outra metade dá para os pobres, e sem nada, ela sai para fundar a Ordem da Visitação de Maria, junto com outro santo, que é Francisco Sales. Eles fundam 17 conventos, né? Eu ia falar centros, depois eu explico por que eu ia falar centros, e aí desencarna Francisco Sales. Ela era tão fantástica que ela continuou abrindo conventos. Quando ela desencarna, a 13 de dezembro de 1641, ela tinha nada menos, nada mais do que uma congregação de 87 conventos. Eu ia falar centro espírita porque a gente faz um trabalho, olha, suado para manter um centro espírita, né? Para conseguir mantê-lo aberto. E ela, sem nada, sem nenhum recurso, ela dizia, Deus proverá. Ela acabou deixando uma obra de 87 conventos. Na época, era conhecida já na época como missionária do amor. Missionária do amor mútuo, né? Que seria exatamente a mesma denominação, a mesma frase que o venerando Karbar Schutel usaria, já desencarnado, e registraria no livro Alvorada Nova, né? Dizendo, quisera que todos nós tivéssemos uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. O venerando Karbar Schutel se coloca na posição de humildade, né, que não precisa, mas ele se coloca na situação de dizer, quiséramos todos nós ter uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. E a chama de missionária do amor. A mesma frase que eu ouvi através do nosso irmão Edson Barbosa, incorporado, Dr. Stephanie citar, e eu registrei para poder depois colocar no livro. Durante 500 anos, eu vi registrado 3 vezes a mesma frase a respeito desse espírito de luz, né? Coisa para que a gente reflita muito a respeito dos nossos passos e da bênção de Deus, com misericórdia divina, porque nós não temos absolutamente nenhum mérito para estarmos tão perto assim, através do Recanto de Luz e Mancheiro. Sabemos que estamos nos redimindo dos nossos enormes erros do passado, mas ela nos acolhe com o seu infinito desejo de amar. Eu gostaria que o Sérgio cantasse mais uma. Bom, você falou da reunião no plano espiritual, né? Da nossa irmã Sheila com a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Então, nós vamos fazer essa canção rogando a nossa querida mãe, mãe de todas as mães, que ela possa abençoar toda a humanidade, abençoar o nosso Brasil, num momento tão difícil, né? Que as nossas vibrações possam adentrar o lar de todas as mãezinhas. Luz no caminho, meu amor, protege o nosso céu. Essa alegria no meu ser, toda inspiração, cubra de bênçãos meu viver, da minha tua mão.
Mãe de ternura e carinho, aquece o meu coração, Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Quando a tristeza me envolver, não ter pra onde ir, que eu me encontre em teu olhar, que eu volte a sorrir. Tens a pureza de uma flor, o encanto de um jardim, Mãe de esperança e vida, nunca te esqueça de mim, Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Grande, Sérgio. Grande mesmo. Olha, eu quero mandar o meu abraço ao Jorge Reis, ao meu amigo Ed Moreno, a Gisele, lá de Itaberá, que eu vi a sua mensagem, viu? Se Deus quiser, nós vamos estar lá, Gisele. Devido à pandemia, foi cancelada. Sérgio, as suas canções estão fazendo a gente aqui viajar, né, Fábio? Verdade, verdade. Muito obrigado, viu, Ju? Obrigado aí pela oportunidade. Viu? Nós que agradecemos. Eu agradeço a oportunidade que eu recebi. Para mim foi um presente poder estar na inauguração do Grupo Espírita, né? De certa forma, é uma inauguração. E virtual, né? Coisa dos novos tempos, né? E estar ouvindo meu amigo Sérgio. Foi um prazer. Eu vou dormir até com os anjinhos hoje, de tão contente. Eu acho que também devo agradecer as oportunidades que eu recebo, graças à veneranda irmã Sheila, graças ao Dr. Arthur Neiva, graças ao Dr. Evandro Chagas, graças ao médium Edson Barbosa de Souza, que na realidade faz com que a gente tenha esse trabalho maravilhoso, participe desse trabalho maravilhoso no Recanto de Luz, irmã Sheila. E desejo de coração, Isabela, muito sucesso. Deu para sentir a pureza das suas intenções, seu coração é muito bom, não se desvie e siga firme, porque Sheila estará com você e o doutor Inácio estará com você. Muito obrigado a todos. Eu queria só agradecer ao Fábio, que foi muito gentil, né, nos atendendo ao nosso pedido da palestra, e de uma forma muito descontraída, muito leve, muito gentil, se propôs a fazer essa palestra para nós hoje, para que a gente conhecesse um pouco mais sobre a irmã Sheila, que apesar de ser um espírito já muito conhecido e trabalhar muito pela causa de Jesus, né, a gente sempre quer saber mais sobre ela, a gente sempre quer estar mais na presença dela, né? E agradecer também ao Sérgio, que com muito carinho, né, e com muita simplicidade nos atendeu.
esse nosso irmão que é tão conhecido no meio espírita, já cantou para muita gente, que já acalentou o coração de muita gente lá no lar espírita Pedro e Paulo, durante as sessões de psicografia do Bacelli, né? E a gente quer agradecer demais por vocês, que são pessoas que já estão há muito tempo aí no meio espírita, terem com tanto carinho acolhido esse pedido nosso, né, do grupo todo, e que a gente consiga seguir, né, nessa jornada, trabalhando, tanto quanto vocês trabalham, que é bastante, né? Mas que a gente ainda tem muito a aprender com um espírito tão elevado como a Sheila, né? Isabela? Oi, Sérgio. Eu quero reforçar mais uma vez. Viu, cara? Leve o meu abraço carinhoso do meu amigo Edson Barbosa, viu? Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Leve o nosso abraço, viu? Que ele possa realmente ter saúde e força para continuar o seu trabalho, né? Que nós sabemos que é muito importante aqui na Terra, né? Deus te abençoe, viu? Obrigado, Isabela, pela oportunidade, viu? Que Jesus te abençoe. E abençoe muito obrigada. A humanidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Sérgio, sua contribuição tão carinhosa, que alegrou nosso coração nessa noite. Eu não sei se o Fábio vai complementar mais alguma coisa, se ele quer falar mais alguma coisa, mas depois eu vou ler aqui uma mensagem da irmã Sheila. Enquanto o Fábio estava falando, eu encontrei aqui uma mensagem muito bonita da Sheila, que está no Convites de Sheila, na página 11, e tem tudo a ver com a nossa proposta de hoje, que é começar essa casa, né? Então, depois que o Fábio falar, a gente vai ler essa mensagem para reforçar para os nossos irmãos que estão assistindo toda a doçura e todo o amor que a Sheila irradia por onde ela passa. É verdade, através do seu perfume característico, né? Mas eu queria que você terminasse com a mensagem. A mensagem que a gente vai ler aqui da Sheila chama-se Convite, né? Então, é uma mensagem que vai destacar essa questão do convite ao trabalho, ao amor, ao serviço de Jesus. Companheiro de jornada, permita-me falar-te ao coração. Aceita o meu convite e segue-me sem recear. Posso ensinar-te a servir o pão da compreensão aos famintos de luz, e a água do perdão aos que se encontram perdidos no deserto das próprias culpas. Comigo, aprenderás a construir a ponte do entendimento para transpor os abismos da indiferença. Deixa-me inspirar tuas palavras e guiar teus gestos. O mundo quase sempre me rejeita, mas onde encontro guarida, renovo os pensamentos e aproximo os corações. Por isso, deixa-me fazer-te companhia. Posso ser o escudo que te protege das agressões, a linfa que te refrigera a alma nos momentos de luta. Sou tua irmã, dá-me tua mão e segue comigo. Meu ideal é servir, meu alimento é o amor e meu nome é fraternidade. Sheila. Maravilha. Meus amigos, muito obrigada, viu, pela contribuição de vocês. Aqui vocês são sempre muito bem-vindos para falar de Jesus, da Sheila, do Evangelho. E quando quiserem, por enquanto as portas não podem estar abertas, mas as lives estão aí. Um beijo muito carinhoso para vocês, em nome de todos nós aqui do Grupo Espírita Dr. Inácio Ferreira, viu? Obrigado, um beijo, obrigada. Dá um beijo na Marlene por nós, Sérgio. Obrigado, viu? Abração. Tchau. Tchau, tchau, gente.